Podemos sim começar. Então. Yeah. Esteja à vontade, doutora, por favor. Okay. Vamos começar a falar, vamos colegas continuar a presentes, as minhas sinceras desculpas, porque nem sempre dominamos estas tecnologias. Eu normalmente começo as minhas intervenções com uma reflexão e hoje trago aqui uma reflexão para todos, para poderem partilhar no portão de entrada de uma Universidade da África do Sul. Foi fixada a seguinte mensagem para reflexão: para destruir qualquer nação não é necessário usar bombas atómicas ou mísseis de longo alcance. Basta apenas reduzir a qualidade da educação e permitir que os estudantes cabulem nos exames. Pacientes morrem nas mãos de tais médicos, edifícios desabam nas mãos de tais engenheiros, dinheiro perde-se nas mãos de tais economistas e contabilistas, a humanidade morre nas mãos de tais eruditos religiosos, a justiça nas mãos de tais juízes. O colapso da educação é o colapso da nação. Por isso, muitas vezes, quando falamos no setor de educação, esquecemos de estes princípios básicos. Mas creio que, para a reflexão dos colegas, trazia este slide para reflexão. Falarei hoje do médico veterinário na docência. Como profissional, e depois, na segunda parte, o médico veterinário no contexto atual de Angola, quais são as alternativas, quais são as saídas do veterinário. Por isso, eu tenho até 2000, desde 2000, eu tive uma intervenção mais dividida, algum deste período, com o exercício da profissão de médico veterinário, quer em Angola, quer depois de 92 de 96 para 2004, 2005, em Portugal, com médico veterinário de clínica veterinária. Fazendo clínica veterinária, quer grandes, quer pequenos animais. Docência, eu dizia há pouco que entrei em 1900, em março, agora em 80, tenho entrado para a Delegação Provincial de Educação do AMO, para assumir uma responsabilidade a nível provincial, que foi do desporto escolar. Nessa altura, quando estava no desporto escolar, foi quando depois a direção da faculdade requisitou à direção do ensino secundário para eu ir para a universidade. Então foi em outubro de 86 ainda era estudante do quarto ano quando comecei essa docência, ocorreu até 2019. Na área da pesquisa, pois faço pesquisa desde 1987 e ainda hoje faço parte de uma equipe de investigação com um grupo de Portugal. Clínica de pequenos animais, comecei em 96, quando abri a Clínica Veterinária de Santo André, em Portugal. Estive a trabalhar até 2000, definitivamente para Angola. A clínica de grandes animais, depois eu comecei na faculdade, era o responsável pelo grupo de animais que a faculdade tinha, até 92, e depois, no regresso, recomecei a atividade clínica de grandes animais, também prestando assistência a várias explorações pecuárias. Esta assistência é uma assistência veterinária zootécnica, na área de gestão de rebanhos, reprodução, pastos, forragens, instalações, barragens, alimentação, nutrição, atividade que desenvolvo até o momento. Esta é a parte de Moras Cordeiro como médico veterinário. De 2000 para cá tenho trabalhado na assistência a fazendas e recordo que hoje os médicos veterinários em Angola têm uma difícil tarefa de resgatar o valor do médico veterinário na sociedade.
Isto porque, em anos atrás, o apoio ao médico veterinário foi diminuindo e depois também foram cometidos alguns erros por colegas que estão nos serviços públicos, que fez com que a imagem do médico veterinário se tenha degradado muito, e hoje é necessário resgatarmos novamente esta imagem do médico veterinário. É uma tarefa difícil, quer para os novos profissionais, quer para os profissionais da minha geração ou ainda os que me precederam, têm esta difícil tarefa de resgatar o valor do médico veterinário na sociedade. Que não é fácil. O país está em reconstrução já há vários anos e, finalmente, o poder político em Angola apostou e apostando no agroveterinário tem, neste momento, mais oportunidades que tinha há uns anos atrás. As saídas profissionais do médico veterinário, felizmente, o médico veterinário é um profissional liberal que tem um vasto leque de atividades onde pode desenvolver a sua atividade. Eu vou aqui citar só algumas, pois os colegas poderão completar outras. Por exemplo, na docência, o médico veterinário pode ser docente no ensino superior. Hoje, na faculdade, para além da Faculdade de Medicina Veterinária, tem o Instituto Superior Politécnico do Sumbo, com curso de zootecnia, tem o Instituto Superior Politécnico do Lubão, com curso de zootecnia, e tem a Faculdade de Medicina do AMBO, onde nós temos alguns colegas que são docentes da Faculdade de Medicina do AMBO. Depois tem no ensino médio. No ensino médio tem os ITAs, o Instituto Técnico Agrários de Angola, temos o Instituto da Rede Norte, o Instituto Técnico do Quéssua, em Malães, do Kwanza Norte, do Negais, no IS, do Mona Quimbundo, no Lunda Sul, e o ITA do Luau, no Mochico. Depois temos na Rede Centro, temos o ITA do Ambo, o ITA da Sela, no Acocungo, Kwanza Sul, o ITA de Banduro, no Bié, o ITA de Menong e o ITA de Capango, em Benguela. Este é o mais recente, o Instituto Médio Agrário mais recente. Depois temos na Rede Sul o ITA de Xavinguiro, que é o mais antigo, o Instituto Técnico Agrário, e o ITA de Capangombe, no Namibe. Há um outro que provavelmente vai abrir no CUNEN, mas ainda não está em funcionamento. E depois, os docentes podem também, e aqui no AMBO nós temos um grande número de médicos veterinários no ensino secundário, dando biologia, mas também dando inglês e, inclusivamente, também educação física. Neste momento, o setor, a nível do AMBO, onde abarca mais profissionais em medicina veterinária. O médico veterinário pode participar na investigação no Laboratório Central do IF, nos laboratórios regionais de Cabinda, Luanda, Malães, Huacucum, Benguela do Banco e, no futuro, um laboratório de Camabatela. Falta definir se vai ficar a distrito ao IVE ou se vai ficar a distrito ao ISV. Isso os colegas depois do Ministério da Agricultura terão que definir essa situação. E depois tem estações zootécnicas, onde também os médicos veterinários poderão trabalhar. Temos a estação zootécnica São Vicente da Cabinda, a do Sosso no Ijo, a estação zootécnica do Lau em Malães, a estação zootécnica da Ganda em Benguela, o centro de ensinação da Sela, no Kwanza Sul, a estação Santo Antônio no Ambo, que é central, depois a estação zootécnica central no Ambo, a estação zootécnica de Quelengues, a estação zootécnica da Umpata no Ila, a estação zootécnica de Cacanda e do Caraculo na MIP. Não estão aqui dois postos zootécnicos, que é o do Cafo e do Lungo, porque efetivamente o IVA não os controla. De referir que o do Cafo, o posto zootécnico do Cafo, a área foi dividida por dois empresários que estão a explorar a área do Cafo. Outras saídas profissionais no ESD, por isso quer no ESD central, Não. quer nas 18 províncias e É uma no próximo reunião ano aí nas depois. 21 províncias do país. É evidente que também é uma oportunidade onde o médico pode trabalhar.
nos municípios e dentro dos municípios, nos matadouros. Por isso, o médico veterinário inspetor pode trabalhar nos matadouros municipais ou nos matadouros provinciais. E no futuro, quando houver a municipalização do serviço veterinário, o título ou a função do médico veterinário municipal, para o qual nós temos andado a lutar há uma série de anos para ver se conseguimos que o Ministério da Agricultura e o Governo em geral consiga autorizar a municipalização do serviço veterinário. Pois, com o número de municípios que hoje temos, e agora com a nova divisão administrativa, nós temos muitos municípios onde os médicos veterinários poderão exercer a sua atividade. Se for possível e se for aberta esta hipótese da municipalização do serviço veterinário. No ISB, temos a função de um inspetor nos aeroportos, fundamentalmente nos voos internacionais. Temos um inspetor nos portos, imaginem os portos que nós temos em Angola, onde deve existir um médico veterinário. Depois temos as docas de pesca também, onde deve estar presente o médico veterinário para a inspeção do pescado. Noutras sedes profissionais, clínico ou na clínica médica, nós temos a possibilidade, os animais de produção, temos animais exóticos que hoje já vão surgindo em algumas clínicas, alguns animais exóticos, os colegas terão que estar preparados para a clínica desses animais, e Estando na parques Cruz nacionais, a direção era exercida por médicos veterinários. Infelizmente, hoje, o gestor dos parques, e esta função tem sido atribuída a alguns biólogos. Médica, temos várias áreas onde o médico veterinário poderá trabalhar: dermatologia, alergologia, endocrinologia, estomatologia, gastroenterologia, glandulonexas, nefrologia, urologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, infecciologia, parasitologia, teriologia, sistema reprodutor, neonatologia e traumatologia. Quer nos sítios moles, quer depois também podes fazer biópsia, enterectomia, enterotomia, esplenectomia, hemiorrafia abdominal, laparotomia exploratória, loboectomia hepática, mastectomia, nefrotomia, nodulectomia, orquiectomia, ovariosterectomia, reconstrução cutânea, redução de distóxica, redução de otohematoma. São áreas onde os colegas poderão eventualmente trabalhar se as clínicas tiverem, ou os hospitais veterinários tiverem essas especialidades. Na clínica cirúrgica ortopédica há uma grande área de trabalho, quer nos membros anteriores de cão e gato, quer nos membros posteriores, e depois também na coluna. Por isso, são áreas em que o médico veterinário poderá exercer a sua atividade. Na odontologia, hoje, é muito comum a destartarização fundamentalmente dos cães, mas também dos gatos, e a extração dentária sempre que se for recomendada. Outras saídas profissionais, por exemplo, nos meios complementares de diagnósticos, os colegas podem dedicar-se nas análises laboratoriais, na imagiologia, na radiografia, ecografia e também no TAC. São áreas onde o médico veterinário poderá exercer a sua atividade. Ainda, como dizia, pouco na gestão de parques nacionais, e nós na gestão de parques nacionais temos imensos da Cangandala, Bicoar, Iona, Camega e o Mucuço. E depois temos as áreas de conservação transfronteiriça, Cuba. Temos ainda o Parque Regional da Cima Lavera, ou Cima Lavera, em Benguela,
e temos finalmente a Reserva Natural Integral do Luando. São áreas importantíssimas para a conservação da natureza, onde os médicos veterinários poderão exercer a sua atividade como profissionais. No Parque Nacional de Angadala trago aqui duas imagens para mostrar dois colegas que aqui há uns anos atrás intervieram numa atividade que foi programada com o Ministério do Ambiente, o Alcino e a colega que neste momento está em Malange, mas que colaboraram num trabalho que foi feito no Parque Nacional de Canganal. Ainda temos nos laboratórios, temos várias atividades onde o médico veterinário poderá exercer a sua função ou a sua atividade na anatomia patológica, na toxicologia, na parasitologia, bacteriologia, na virologia, na tecnologia de alimentos, bromatologia, etc. São imensas as atividades que podem, dentro dos laboratórios, quer do Instituto do Laboratório Central do AMB, quer nos laboratórios regionais que nós temos em Angola. O médico veterinário poderá trabalhar no laboratório de fábrica de medicamentos, como poderá também trabalhar em farmácias veterinárias e em fábricas de materiais e equipamentos para produção animal. Tem um leque de atividades onde o médico veterinário poderá exercer a sua atividade. Temos na produção animal, o médico veterinário de Angola tem estas competências para trabalhar como um médico veterinário na produção animal. Aqui, quer nos bovinos de carne, quer nos bovinos de leite, caprinos, ovinos de carne e de leite. Temos nos suínos, temos galinhas de ovos e de frangos de corte. Temos nas aves ainda avestruz, codornizes, pombos, etc. Nos búfalos de carne e de leite, embora de leite nós não tínhamos ainda esta atividade em Angola, mas no búfalo de carne já temos fazendas que trabalham com búfalos de carne. Temos cavalos, quer para tração, saltos e corrida, que não é uma atividade muito comum em Angola, embora a cooperativa de Benguela o ano passado e o ano passado já tenham feito corridas de cavalos, onde o médico veterinário poderá também ter uma intervenção. Na cunicultura, na produção de coelhos, na produção de abelhas e na produção de peixe. O médico veterinário que sai da Faculdade de Medicina Veterinária de Angola tem competências para trabalhar nestas áreas. O médico veterinário na fazenda deverá ter uma grande responsabilidade. Eu trago aqui uma imagem de poucos segundos onde mostro um animal depois de ter morrido. Nós fizemos a necrópsia e o que está aqui é um conjunto de tecidos, vários tecidos, peças de couro de bovinos que foram consumidos provavelmente no sul e depois vieram para uma fazenda de Conza Sul. O animal acabou morrendo com obstrução e nós, depois de fazermos a necrópsia, observamos este conjunto de tecidos plásticos e cordas que tinham só 17 quilos. Por isso, o médico veterinário, em defesa do meio ambiente na fazenda, deverá defender o princípio de que não deve permitir o abate de animais selvagens dentro da área da fazenda. Se puder evitar fora da fazenda, melhor, ainda melhor, mas pelo menos dentro da fazenda deve evitar o abate de animais selvagens. Aqui uma outra imagem de uma feira no Lubango, onde uma vaca mestiça Brown Swiss Brahman está a amamentar 3 vitelos. É só uma curiosidade para os colegas. Ainda nas feiras profissionais, na reprodução, os colegas poderão trabalhar na inseminação artificial, poderão trabalhar com bovinos, inseminação artificial de bovinos, de carne e de leite, poderá trabalhar na inseminação artificial de caprinos e ovinos, ainda não muito comum em Angola, mas que já há alguns empresários que estão a solicitar, e depois a inseminação artificial nos suínos, que já alguns colegas fazem em algumas suiniculturas do país, e finalmente a transferência de embriões, que é possível também uma tecnologia onde os colegas poderão também trabalhar. Ainda nas saídas profissionais, o livro genealógico das raças de vários animais, quer de bovinos, caprinos, suínos e os cães, em que algumas associações já começam a solicitar a inscrição dos animais no livro genealógico, e nós temos de estar preparados para o livro genealógico dos bovinos. Em cada uma das raças que houver exploração em Angola, deverá ser aberto um livro genealógico, e este livro genealógico será controlado por médicos veterinários. Nos cães,
algumas associações já começam a solicitar a inscrição dos seus animais no livro genealógico, pois o médico veterinário terá que estar preparado para poder trabalhar com esses livros genealógicos. E outros que poderão surgir no futuro. Hoje, com a organização das empresas pecuárias em cooperativas nas províncias, e depois dessas cooperativas unidas nas reuniões regionais das cooperativas pecuárias do Norte, do Oeste, do Centro e do Sudoeste, são também locais onde o médico veterinário poderá exercer a sua atividade. Nas cooperativas pecuárias das províncias, das 18 províncias, ou das 21 depois, a partir do próximo ano, pois nessas cooperativas o médico veterinário poderá exercer a sua atividade, quer como conselheiro da cooperativa, quer trabalhando em cada uma das empresas que estejam associadas nas cooperativas, das empresas ou das fazendas que estejam nas cooperativas provinciais. E depois pode haver colegas que estejam a trabalhar nas uniões regionais, das cooperativas do Norte, Oeste, Centro e Sudoeste, e também na Federação Nacional das Cooperativas Pecuárias de Angola, FENACUP, que é o organismo que reúne todas as 4 regiões das cooperativas pecuárias que existem hoje em Angola. Repito, estas saídas profissionais para esta área é bastante interessante porque o profissional médico veterinário começa a exercer a sua atividade de aconselhamento nas cooperativas provinciais ou no exercício da atividade médico-veterinária dentro de cada uma das fazendas que faça parte das cooperativas. Por isso, são áreas em que os médicos veterinários terão imensas oportunidades no futuro. E isto graças ao apoio e ao facto de o governo angolano hoje estar a dar um grande incentivo à produção nacional, não só na agricultura, mas também na pecuária, e finalmente o governo está virado para o apoio ao agronegócio. Aqui um exemplo do transporte, de como não se deve transportar os animais. E para finalizar, aqui uma imagem para me despedir. Muito obrigado e boa noite a todos os colegas. Estou à disposição para poder responder às questões que os colegas quiserem, por favor. Muito bem. Doutora Cristina, o que é que tu achas? Avançamos para que as pessoas possam começar a falar um bocadinho sobre, dar um bocadinho as suas, partilhar as suas questões com o Dr. Moras? Pode, à vontade, até pode se calhar alguém, ir entrando, e fazendo as perguntas diretamente. Eu só tenho que dizer uma coisa, doutor Moras, quando é o doutor Moras o palestrante, é quando há o maior fluxo e maior quantidade de pessoas a assistir às palestras, portanto, alguma coisa alguma coisa nos diz que realmente é um excelente professor, é uma excelente pessoa e um excelente profissional. Muitos parabéns, doutor Moras. Por acaso não há dúvidas sobre isso, que a É presença verdade. Obrigado, Cristina. Nós tentamos fazer a nossa parte. Olha, Muito mas eu obrigado antes de pelo elogio. passar às outras, só queria perguntar-lhe uma coisa. Quando falamos em relação às saídas profissionais, estimado professor, Dr. Moras Sim. Cordeiro, isto são as valências que a nossa formação nos dá. Mas o que nós vamos sentindo, o que é que se pode fazer para, de facto, garantir que a responsabilidade técnica seja do médico veterinário? Não sei se me está a ouvir bem. Sim, estou a ouvir. Tá, eu estou um pouco preocupada porque uma coisa é os professores põem os profissionais, digamos, Sim. prontos para o mercado, mas o mercado depois desconhece. E há depois, nós muitas das vezes falamos da questão de usurpação de competências, mas não sei até que ponto seja usurpação de competências. Não está nada definido na legislação, ou em normas, ou em procedimentos, de um aspecto que muito sinceramente, soube há pouco tempo que alguns países já vão adotando, que tem a ver com a responsabilidade técnica.
o que é que se pode, qual é a sua opinião em relação a esse aspecto, doutor? Pronto, em relação a esse aspecto, eu diria que há atividades e funções que só podem ser exercidas por um profissional que esteja habilitado para isso. E esse profissional é o médico veterinário, por exemplo. Não é aceitável que outras profissões ou outros concidadãos exerçam atividades que devem ser exercidas por um médico veterinário. Isso cabe a cada um de nós, nos locais ou nas províncias, nos municípios onde trabalhamos, verificar se efetivamente existe essa usurpação e apresentar queixa aos órgãos competentes para que tomem posições. Agora, é necessário também sensibilizar os comandos provinciais da polícia, é preciso sensibilizar os órgãos de justiça, os procuradores provinciais, procuradores municipais, porque muitas vezes estes também, porque não foi passado testemunho do passado, não sabem que o médico compete ao médico veterinário determinado o exercício de determinadas profissões. E isto acontece muito por desconhecimento das autoridades municipais, comunais, provinciais. Quando muitas vezes nós intervimos nas províncias, em palestras, e nós perguntamos às autoridades, aos administradores municipais, quais são as funções do médico veterinário, a maior parte deles não sabem quais são as funções do médico veterinário. Este exercício nós fazíamos na faculdade. Os estudantes que entravam no segundo ano tinham uma tarefa em zootecnia geral, que era, ao nível do bairro, perguntar quantas pessoas sabiam o que fazia um médico veterinário. E é interessante que a maior parte das pessoas no asfalto sabiam quais eram as atividades do médico veterinário, mas fora do asfalto era muito difícil nós encontrarmos pessoas que soubessem quais eram as competências de um médico veterinário. E esses próprios alunos, no segundo ano, faziam esse exercício numa tarefa que nós atribuíamos, num trabalho de semestre, e eles iam pela rua, no seu bairro, chegavam a essas conclusões. Por isso, a nossa profissão não é reconhecida pela sociedade, porque não houve trabalho no passado de sensibilização ou de mobilização da sociedade para as funções do médico veterinário. Quando nós perguntamos se esta carne que vamos consumir hoje ao jantar foi inspecionada, as pessoas ficam a olhar para nós. Parece que estamos a falar de um aspecto extraterrestre, quando não é. Se esta carcaça foi sangrada, ainda agora, numa palestra que dei no Bengo, as pessoas não sabiam que era obrigação do médico veterinário fazer com que a carcaça fosse sangrada. E quantos de nós assistimos diariamente na nossa profissão, na atividade que exercemos, muitas vezes as carcaças não são sangradas. E para quem fez ou para quem estudou um pouco de medicina veterinária, sabe que uma das primeiras funções que o médico veterinário deve exigir é, efetivamente, a sangria da carcaça. Não sei se terei respondido à Carla a questão que me colocou. De certa forma, sim, mas eu me pergunto tomar atenção que nas outras atividades económicas, grande parte das ações estão regulamentadas. E provavelmente, pergunto-me se há 50 anos a situação não era esta. Quando não pomos o recurso humano na cadeia de valor, não acha que poderá ser mais difícil? Porque nem todos são médicos, nem todos são contabilistas. Mas isto é uma dúvida e eu gostaria, nesse sentido, saber a sua opinião. Mas para não nos alargarmos, provavelmente isso poderíamos deixar os outros falar e dizer, mas é uma preocupação minha de ter esses aspectos a identificação do recurso humano por lei para que não haja segundas interpretações. Mas, Carla, quando nós vamos aos estatutos do IE, está lá plasmado quais são as funções do médico veterinário. Está lá plasmado quais são as atividades que o médico veterinário pode exercer. Está lá plasmado quais são as funções do ISD. O que acontece muitas vezes é que nós não lemos os estatutos, não conhecemos os estatutos e depois não somos capazes de impor também a nossa atividade profissional dentro das funções que nos estão atribuídas nos estatutos de serviço veterinário, quer a nível central, quer a nível regional. Basta ler os estatutos do ISV, que foram produzidos e saiu em Diário da República há uns anos atrás,
e estão lá plasmados quais são as funções, quais são as atividades. Ora, o que acontece é que nós, médicos veterinários, por natureza, a nossa formação não é uma formação sociológica, política, embora o médico veterinário que sai hoje da faculdade já tenha disciplinas na área da sociologia rural. Mas a minha geração, por exemplo, não teve disciplinas na área de sociologia rural. E vai reparar que há muitos currículos, por exemplo, na Europa e na América Latina, que as disciplinas de sociologia não são tidas no currículo do médico veterinário. Porquê? Porque o médico veterinário foi formado fundamentalmente na Europa, nos currículos, essencialmente de medicina veterinária, para fazer clínica de pequenos, de grandes animais, de exóticos, de animais selvagens também não, faz clínica de pequenos, exóticos e grandes animais. Na maior parte dos currículos de medicina veterinária. Nós tentamos, enquanto vice-decano da área académica da faculdade, tentamos introduzir algumas disciplinas da área sociológica. Vemos hoje, por exemplo, o médico veterinário no município. É um médico veterinário que deve participar nas reuniões, por exemplo, da saúde, na One Health, Uma Só Saúde, por exemplo. Hoje temos médicos veterinários da nova geração que já têm competências exercer essas funções, por exemplo, com o médico veterinário municipal. Mas o médico veterinário da minha geração não tinha essas funções, porque nós não tínhamos disciplinas específicas para podermos trabalhar nessas atribuições. Por exemplo, o médico veterinário hoje que seja aceito para trabalhar numa fazenda, não só como médico veterinário, mas, por exemplo, como gestor da fazenda, tem imensas dificuldades. Embora nós na faculdade tenhamos disciplinas de gestão agrária e depois de uma disciplina que temos já no 5º ano de gestão de atividade agropecuária nas fazendas, mas creio que temos que pensar nos conteúdos desta disciplina para que, efetivamente, o médico veterinário, ao sair, tenha competências para fazer gestão de uma fazenda, porque hoje há colegas que estão a ser solicitados para fazerem gestão da fazenda, não só a parte da gestão médica veterinária, mas também a gestão de toda a fazenda, a gestão das máquinas agrícolas, a gestão das áreas agrícolas, tudo isso pode ser uma função do médico veterinário. E há colegas que felizmente estão a agarrar essa área também. Mas como Doutor, dizia a então, Carla, para não monopolizares, vamos abrir exatamente, muito a outros colegas. satisfeita. Exatamente, vamos abrir agora a oportunidade de cada um de nós poder falar consigo. Estimados colegas, alguém quer tirar uma dúvida com a doutora? Bem, Eu não- eu só queria acrescentar algo de todo o papel que o Dr. Moura, do médico veterinário que o Dr. Moras mencionou. Algo que me deixa muito triste, porque acho que o médico veterinário podia investir muito nessa área, que é na vida selvagem, que com um país tão rico, numa biodiversidade, numa vida selvagem, como, por exemplo, olhamos para o Brasil, que também tem uma fauna selvagem muito rica, e há médicos só a trabalharem nisto. Há toda uma estrutura de proteção do meio ambiente e Sim, da isso fauna aí. selvagem, e que infelizmente nós aqui com África do Sul, com Namíbia aqui ao lado, com Zâmbia, com Botsuana, com sei lá, tudo, e nós estamos com uma vida selvagem riquíssima e não fazemos, não se faz nada, infelizmente. O doutor, Se Ana, ah, sim, não é? É se Ana pena, não perceber está nas nossas mãos. nas mãos, sim, mas o Ministério do Ambiente tem tido a preocupação de contactar alguns médicos veterinários. Eu recordo que o ano passado, no início do ano, para resgatar um macaco em Cabinda, e depois foram chamar médicos veterinários da República Popular do Congo para vir verificar se o macaco tinha ou não tinha Sim, condições. sim, O Ministério do Ambiente de Angola não contactou nem a chimpanzé. faculdade, nem os serviços de veterinária para saber se efetivamente havia algum colega disponível para poder inspecionar se o animal tinha ou não tinha. Exatamente. Isso é ignorância também por parte das instituições do país, mas também eu costumo dizer aos meus alunos, e já acho que há aqui bastantes colegas que foram meus alunos, que nós temos um grande defeito.
A galinha, quando nós perguntamos o que é que se consome mais, o ovo de galinha ou ovo de pata, a maior parte das pessoas dizem que comem o ovo de galinha. Porque se o ovo de pata até biologicamente é mais completo que o ovo de galinha. É que a pata não canta depois por o ovo e a galinha canta depois por ovo. Nós fazemos pouca propaganda na nossa profissão. Porquê? Porque estamos muito limitados à clínica. Nós estamos mais preocupados com o animal, com a clínica do animal, com os outros. Não estamos preocupados com outras áreas. Por isso é que eu dizia há pouco que o currículo da Faculdade de Medicina Veterinária tem a disciplina de fauna bravia, que seria já uma disciplina que esteve durante muitos anos adstrita à zootecnia especial 3, mas que com Cristóvão, infelizmente, que já partiu, ele foi o professor que começou a disciplina de fauna bravia. Infelizmente, a faculdade teve que voltar novamente à estrutura curricular de 2011, mas a estrutura curricular de 2017 já tinha a disciplina de fauna bravia, o que dava ao colega um leque já mais aberto de conhecimento de quais eram os parques nacionais que existiam em Angola e quais eram as principais espécies que existiam em cada uma desses parques, em função dos biomas característicos desses parques nacionais e das reservas nacionais também. Por isso, a Ana tem razão. É uma área onde nós temos que fazer. Aliás, o médico veterinário em Angola tem que exercer uma outra função, é ser propagandista da profissão. Temos que propagandear mais a nossa profissão. Não só porque as pessoas conhecem o médico veterinário como pica-boi ou pica-cão, mas relembrar sempre que houver a oportunidade de nós podermos falarmos do vasto leque de saídas profissionais onde o médico veterinário poderá exercer a profissão. E muitas dessas saídas, por ignorância, as entidades oficiais não conhecem ou não sabem. Temos que fazer, como é que se diz? Temos que fazer lobbying nesse sentido, fazer lobbying no sentido de chamar a atenção das instituições e dos responsáveis a nível nacional que o médico veterinário está aí para exercer as atividades que deve exercer. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui o Aires também está a dizer, realçar que atualmente a banca é uma das saídas profissionais do médico veterinário devido aos departamentos que os bancos têm criado para análise técnica e operacional de projetos agropecuários. Ou seja, o veterinário pode fazer de Aires, tudo, um pouco, em todas as Aires, as minhas áreas, sinceras em todos os desculpas, departamentos. porque esqueci-me de ti, esqueci-me de mim também, porque eu fui nos responsável pela área de projetos, de elaboração de projetos, e eu trabalhei estritamente com Aires, e o Aires tem plenamente a razão, eu esqueci-me por completo dessa área, que é uma área muito importante. Uma outra área que me lembrei agora também, que é a área das organizações não governamentais, temos colegas a trabalhar na ATRA, a nível do Sul, junto às populações, graças ao trabalho de sociologia rural que tiveram na faculdade e foi aberta esta possibilidade de se trabalhar nas organizações não governamentais, que é uma outra área importantíssima, fundamentalmente para a assistência às populações. Há uma outra área que talvez agora me tenha lembrado, que é a assistência do médico veterinário nos grandes desastres, a seca, terremotos, etc., na assistência aos animais e às pessoas, ou às pessoas e aos animais em desastres naturais, onde o médico veterinário também pode exercer a sua função. Creio ter agora completado a função do médico veterinário. Mais alguém? As minhas sinceras desculpas por me ter esquecido de ti. Acho que é a Carla. Mais Carla, alguém? és tu que escreveste aqui, como também na comercialização e investigação de fármacos e inspeção sanitária, uma lacuna gritante no nosso contexto. És tu, Carla. Sim, Sim. sou eu. Estou na ordem, porque Esta aqui inspeção sanitária, sim. O problema da inspeção sanitária é ter surgido depois da ANIESA e no Ministério não houve força política suficiente, no Ministério da Agricultura, não houve força política suficiente para defender o médico veterinário inspetor. Porque este médico veterinário inspetor sanitário, ou inspetor municipal, por exemplo, tem uma grande responsabilidade na saúde pública em Angola. Mas essa função agora foi atribuída, embora ainda haja zonas cinzentas entre a função que deve exercer o médico veterinário e as funções da ANIESA. Porque o que está descrito nos estatutos da ANIESA é que a ANIESA inicia a sua atividade de fiscalização a partir do momento em que a carne for embalada.
significa que a carne embalada é da responsabilidade da ANESA, mas até a carne ser embalada é a responsabilidade do médico veterinário. Médico veterinário que deve estar a trabalhar dentro da ANESA para cumprir as suas funções. Não são outros profissionais que devem exercer essa profissão. Essa é uma questão que a Ordem pode, a seu tempo, acertar o pé ou o passo com a ANESA. Por isso, a responsabilidade técnica da ANESA, a responsabilidade da ANESA é a partir do momento em que a carne é embalada. A produção, a inspeção no matadouro é a responsabilidade do médico veterinário. A partir do momento que a carne é desossada e depois é embalada, aí sim, aí começa a atividade da inspeção ou inspectiva da ANESA Nacional. Mais alguma questão? Nossos amigos estão um bocadinho silenciosos, eu não sei o que é que se passa, não é? Está todo mundo muito. Está alguém com a mão no ar? Quem? Sou eu. Ok. Não sei se alguém me conhece. Chamo-me Júlia Vasconcelos. Sou médica veterinária, embora não. Júlia, um beijinho para ti. Um beijinho para Continua, ti Júlia. também e para toda a gente que está aí, que eu conheço. Boa tarde, boa noite. Eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, perguntar por que é o médico veterinário que faz tudo. Sai da faculdade, pendura-se numa árvore, esbraceja, anda a correr de um lado para o outro e ele tem que fazer tudo. A pergunta é, onde é que a faculdade, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente se encontram para dar perfil ao médico veterinário? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é: essas coisas todas são muito bonitas. O médico veterinário faz gestão, o médico veterinário gera tratores, o médico veterinário vai catar macacos e vai fazer tudo muito bonito na medicina veterinária ligada aos animais selvagens. Obrigada. Júlia, se te recordares bem, quando eu terminei a faculdade, eu queria ir para o Parque Nacional de Piquar, já que não podia ir para o Parque Nacional da Cameia, porque estava ocupado, na altura, durante a guerra, estava parcialmente ocupado pela UNITA. Por isso, a primeira opção profissional era trabalhar no Parque Nacional. Infelizmente, a vida não me permitiu e desviei-me para outras atividades. É verdade que no Ministério do Ambiente falta alguma sensibilidade ou conhecimento sobre a nossa atividade. Provavelmente será necessário mais uma reunião entre a Carla Fernandes, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, e a Ministra do Ambiente, para tentar sensibilizar o Ministério do Ambiente para a presença ou a necessidade da presença do médico veterinário nos parques nacionais, reservas, etc., etc. Ou nas coutadas também. Creio que é mais uma tarefa, provavelmente, que a Carla terá, no sentido de tentar sensibilizar o Ministério do Ambiente para a presença ou a necessidade que o médico veterinário terá para gerir ou participar na gestão dos parques e depois também na clínica dos animais selvagens quando surgirem problemas ao nível dos parques. Por exemplo, falou-se agora ultimamente, e depois da visita do Presidente da República ao Parque Nacional de Iona, nós temos lá médicos veterinários estrangeiros que estão a trabalhar no e creio não haver nenhum médico que eu tenha pelo Ministério do Ambiente no Parque Nacional de Iona. É pena, porque teríamos alguns colegas disponíveis para poder trabalhar nesse e noutros parques nacionais também. É mais uma tarefa para a Carla. Em relação à profissão, é evidente que durante muitos anos falou-se pouco do médico veterinário ou da profissão médico-veterinária. Aqui há uns anos atrás, a República de Angola tinha como uma profissão deficitária no país a profissão médico-veterinário, em Luanda. Eu perguntei quem foi que fez essa pesquisa de que o médico veterinário era deficitário no país. Depois ele explicou, o Adão Nascimento explicou que tinha sido contratado uma empresa, que essa empresa estrangeira
conclusão que a profissão médica veterinária é deficitária no país. Porque se nós temos 200 e tal médicos veterinários docentes do ensino secundário no âmbito, é porque não há deficiência de médicos veterinários no país. Porque se houvesse deficiência, esses colegas estariam hoje a trabalhar na sua profissão e não como docentes do ensino secundário. Quando eu, aqui há uns anos atrás, falava do médico no Lubango, por exemplo, no Congresso do Lubango, que o médico veterinário estava hoje a exercer, estava naquela altura a exercer a profissão de professor de educação física, era chamar a atenção que havia muitos médicos veterinários ou muitos licenciados em medicina veterinária a trabalhar no ensino secundário. Temos que fazer mais propaganda, como eu dizia há pouco, na nossa profissão, temos que cacarejar mais sobre a nossa profissão. Certo, Júlia? Mais alguém? Nós temos aqui o colega que diz uma coisa muito interessante também, indo de encontro ao que o doutor já tinha dito, no que toca à conservação da biodiversidade, vemos a gestão de muitos parques a serem feitas por alguns profissionais não médicos veterinários, como é o caso de Bicuar, que é gerida por um oficial das Forças Armadas. Em outros parques vemos mais profissionais estrangeiros e nenhum nacional. Não há estímulos das instituições públicas para o enquadramento dos médicos veterinários nacionais. É um pouco de encontro o que o doutor tinha dito, mas também, já agora, e aproveitando, o que acha de se pensar na implementação da carreira do médico veterinário? Nós vemos isso para os advogados, vemos para os médicos. Não seria interessante também levarmos as coisas para esse sentido, a carreira do médico veterinário? Se não houver legislação específica, creio que teremos que trabalhar nesse sentido também. Mas, antes disso, nós tínhamos que sensibilizar as estruturas, por exemplo, do Ministério do Emprego e Formação Profissional. Seria um ministério que nós deveríamos também reunir com eles para dizer que estamos presentes, estamos aqui, estamos presentes, exercemos a nossa profissão em Angola e todas estas saídas profissionais, apresentá-las também ao Ministério do Emprego e Formação Profissional, porque muitas vezes eles também autorizam ou licenciam a realização de cursos que têm dúvidas sobre as suas saídas profissionais ou as competências que são atribuídas em relação a esses profissionais depois da formação, um volume de conteúdos que são ministrados também, tenho algumas dúvidas, mas claro, há muito trabalho, como quando eu dizia ali no terceiro, nós temos que resgatar a profissão médica ou veterinária. Estão a ver que nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas por fazer em medicina veterinária, para podermos sensibilizar a sociedade, e a sociedade é constituída por dirigentes e subordinados, mas se os dirigentes não conhecem a função do médico veterinário, é evidente que depois o subordinado também não dá valor à profissão médico veterinária. Temos aqui uma colega que é a Micaela, que pergunta, Dr. Moras, faz sentido implementar o empreendedorismo, marketing digital como disciplina na Faculdade de Medicina Veterinária? Eu creio que há muitas coisas que deviam ser introduzidas nos currículos. Nós estamos também dependentes dos currículos das universidades de medicina veterinária africanas, de qual faz parte a Faculdade de Medicina Veterinária, de que nós temos que cumprir com os programas ou com os conteúdos programados que são propostos pela Associação Africana das Faculdades de Medicina Veterinária, mas há, como eu disse há pouco, um sem número de atividades que creio que nós deveríamos repensar na estrutura curricular de medicina veterinária. A estrutura curricular de 2019 ou a estrutura curricular proposta no âmbito da revisão das carreiras profissionais pelo Ministério do Ensino Superior, a nova estrutura curricular que foi apresentada na altura já responde a algumas questões que foram colocadas pela Associação Africana das Faculdades de Medicina Veterinária, mas eventualmente haverá outras que serão necessárias introduzir na estrutura curricular. Há uma, uma disciplina que
estrutura curricular de 2020, nós já propusemos, aliás, é a questão da gestão de recursos humanos, gestão financeira e gestão de recursos humanos. Porque muitas vezes nós somos chamados nos hospitais veterinários a gerir 2, 3, 4, 6, 8, 10 médicos veterinários e tantos outros técnicos médios ou básicos. É necessário que o médico veterinário tenha competências de gestão de recursos humanos para saber gerir os interesses diferentes, os vários interesses de cada um dos profissionais que trabalham no hospital veterinário. Eu creio que as colegas que têm os hospitais veterinários em Luanda têm alguma dificuldade em fazer gestão de recursos humanos se não tiverem informação específica nesse aspecto. Por isso, a gestão de recursos financeiros e a gestão de recursos humanos são duas disciplinas que deveriam ser introduzidas na estrutura curricular dos cursos de medicina veterinária. Para além de outras que não trouxe aqui, não estou preparado neste momento para poder falar sobre isso, mas que poderíamos marcar uma outra data para podermos também receber contributos dos colegas que hoje estão na profissão, que estão à frente como profissionais e que eventualmente poderiam ter opiniões sobre disciplinas a retirar ou disciplinas a introduzir na estrutura curricular de medicina veterinária em Angola. Mais alguma questão? Muito bem, meus colegas. Será que a doutora ainda continua com a mão levantada? Será que a doutora ainda quer falar? Doutora? Sim, Doutora por favor. Carla, a mão levantada é minha, é a Nivaldo Pena, a partir da Willa. Boa. Eu me juntei Sim, um Pena. pouco tarde e agradeceria que me Ok. compreendessem caso fizesse uma questão que já foi tocada pelo Dr. Moras. A primeira coloca-se com relação aos aspectos ligados à saúde pública, prevenção de zoonoses, no caso. Saúde pública veterinária, que tem uma ligação também com a saúde humana. Nas saídas profissionais, podemos incluir também médicos veterinários em hospitais humanos, por conta dessa questão do controlo de zoonoses na circulação entre animais e pessoas. E, por outro lado, também ainda na linha mesmo das saídas profissionais, se no nosso país é possível ter-se médicos veterinários inseridos no trabalho feito nos portos e aeroportos, uma vez que o Dr. Moura fez referência de que da parte do governo, nos órgãos centrais, faz-se referência que não há médicos veterinários em número suficiente, e acredito que nessa reflexão também em qualidade suficiente para poder atender essas questões. Quando tomamos algumas ausências ou saídas do nosso país, passamos por essas áreas e vemos que nos outros aeroportos internacionais há pessoas que viajam com animais e tudo mais. Essa atividade inspectiva muitas das vezes tem estado sobre agentes do Serviço de Imigração Estrangeiro e não tem ali médicos veterinários. Quase tudo entra, quase tudo sai e o controle fica, digamos assim, sem a eficácia necessária pela ausência dos médicos veterinários. Será que já não é a altura de termos tanto médico veterinário inserido também nesse sistema de serviço dentro do nosso país? Out. Ok. Nivaldo, em relação à primeira questão, nós hoje temos na estrutura curricular da medicina veterinária a disciplina de saúde que tínhamos há uns anos atrás. Tínhamos o conteúdo da saúde pública dado em outra disciplina, mas hoje temos uma disciplina que se chama saúde pública, precisamente para preparar o médico veterinário para as relações que devem existir com a medicina humana. Nós organizamos, ainda na faculdade, em 2019, juntamente com a saúde no AMB, em que nós solicitamos a participação dos médicos para discutirmos algumas questões que são questões conjuntas com o médico veterinário em relação às zoonoses. E houve painéis médicos nesse workshop. Agora, se me pergunta se já é suficiente, sei que a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária tem estado a ter reuniões com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina para os sensibilizar, enquanto estudantes e depois como profissionais, para a importância de Entre os mais velhos, essa questão hoje ainda é muito pouco colocada.
e vejamos qual foi a participação dos médicos veterinários no último, no Covid, por exemplo, de 2020, quantos médicos veterinários foram incluídos nas comissões provinciais ou nas comissões nacionais de apoio a todo da Comissão Municipal, mas todos os outros médicos veterinários não foram chamados. Quando o próprio IS com o PCR que nós tínhamos aqui no IVE, a Ministra da Saúde disse que o PCR do IVE estava ultrapassado. Tá? É uma questão que um dia teremos a oportunidade de falar com a Ministra quando ela sair. Vamos perguntar quem que deu a informação que o PCR do IVE estava ultrapassado. Né? Em relação à outra questão das fronteiras, eu lembro-me que aqui uns anos atrás, ao passar pela fronteira do Cunene, Namíbia, estava lá uma colega médica veterinária que tinha sido nossa aluna aqui na faculdade. Por isso, eu não sei se neste momento ela ainda continua a exercer atividade no posto fronteiriço de Ongiva. Mas em todos os postos fronteiriços, portos, aeroportos, que haja passagem para países terceiros, deve haver o médico veterinário, deveria haver o médico veterinário. Por acaso, nas viagens que tenho feito de Lisboa para Luanda, nunca encontrei o médico veterinário em serviço no aeroporto internacional de Luanda. Por isso, todos os aeroportos que tenham voos internacionais, deveria haver a presença do médico veterinário. Terei ter respondido à tua questão, Nivaldo. Certo, doutor, satisfeito pelas respostas, mas coloca-se ainda uma nova questão, que é relacionada ao nosso trabalho dentro da ordem. Não sei se me consegue ouvir. Sim, estou a ouvir. Pois, na ordem, vermos, ao invés de ficarmos no nível apenas das associações de estudantes, vermos uma relação. Eu acompanho muito bem o trabalho da doutora Carla, tem estado a interagir com as diversas ordens profissionais no país e em várias instituições, mas levar esse assunto que é muito abordado no mundo, né? Nos países desenvolvidos, no caso. Nós estamos em desenvolvimento, a questão de uma só saúde. Há muita discriminação entre o médico veterinário e o médico humano, e que ao médico veterinário, muitas das vezes, pelo menos quando algumas pessoas menos informadas, eu até para isso compreendo, excluem o termo médico para tratar do médico veterinário, cortam logo. Tem razão, Anivaldo. Para dizer que, por exemplo, a mim, quando me chamam de veterinário, eu digo sempre: desculpa, eu sou médico veterinário. Se cada um de nós fizer isso no seu dia a dia, vamos ter mais pessoas a falar da medicina veterinária do que falávamos anteriormente. Por isso é necessário que também nós sejamos capazes suficiente para dizer: meus senhores, desculpem, eu sou médico veterinário. E a partir daí a profissão fica mais valorizada também. Agora, é necessário a colega Carla, nas funções que tem neste momento, já teve várias reuniões com bastonários de outras profissões e, inclusive, já teve uma reunião com a Ordem dos Médicos. Por isso, a etapa seguinte será com a própria Ministra da Saúde, no sentido de tentar sensibilizá-la para a presença dos médicos veterinários, que ela conhece bem porque ela foi estudante aqui da Faculdade de Medicina e tinha alguns docentes que eram médicos veterinários, por isso ela deve conhecer a profissão médica veterinária o suficiente para poder valorizar a classe médica veterinária. Mais alguém que queira colocar uma questão? Sim, não sei se conseguem ouvir. Boa noite. Antes de mais, Carlos Paiva da Caplo, Dr. Moras Cordeiro. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo. E a doutora Carla, mais uma vez, muito obrigado por essa discussão aqui e esse trabalho que tem desenvolvido, que é muito importante. Ficamos parados durante muito tempo e agora estamos a começar de novo, né? Antes tarde do que nunca. Eu tenho uma questão que
tem a ver com os laboratórios, o Dr. Moura e a doutora Carla. Eu penso que a ordem tem que intervir mais, a ordem tem que intervir mais na questão do ICV e dos laboratórios públicos do Estado, porque nós, quando solicitamos apoio do ICV para uma análise laboratorial de algum animal, ou não temos em tempo útil, ou não temos resposta. E tem que concordar, ou tem que ver que nós, sem laboratórios no país, nunca vamos ter uma pecuária eficiente, porque os médicos veterinários estão a trabalhar ao olho, estão a dar diagnósticos ao olho, estamos a gastar medicamentos e fármacos desnecessariamente. Por quê? Porque não temos análises feitas na hora certa ou em tempo útil para podermos medicar esses animais. É o que acontece nesse momento em Angola. Estamos a gastar dinheiro em vão e estamos a medicar ou por excesso ou por deficiência, porque o médico faz o olho, mas o médico tem que ter sempre o suporte da análise clínica ou análise laboratorial para ter o diagnóstico confirmado e assim poder fazer o tratamento no animal. E não tem acontecido, e não temos também laboratórios privados que deem resposta a isso. Eu, pelo menos, já tentei aqui em Luanda e nunca consegui. Era só aqui a minha preocupação. Ok, a tua preocupação é válida e é real. O que acontece é que nós temos laboratórios cujos colegas estão nos laboratórios, fundamentalmente do IVE, que não têm atividade quase nenhuma porque o IVE está quase adormecido, o SB está adormecido. Veja-se, por exemplo, o IVE teve não sei quantos anos sem diretor nacional, agora tem um diretor nacional que não é profissional, não é da profissão. Essa é uma outra questão que tem que ser discutida. Mas nós temos o laboratório de Luanda. Por isso, o laboratório do IVE de Luanda tem competências para poder chegar a um diagnóstico das principais doenças que nós temos em Angola. Por isso, o Carlos deverá, ou o colega que assiste, o Carlos deverá solicitar o apoio do IVE de Luanda, que é o Laboratório Regional de Luanda, que tem laboratório em Luanda e que tem competências para poder diagnosticar as doenças que pretender. É evidente que, se, por exemplo, se falar de uma brucelose, terá que trazer a amostra aqui para o laboratório do UAMB, creio que é o UAMB que neste momento faz, a peripneumonia do UAMB faz, o Lubango também faz, por isso creio que poderá não conhecer o laboratório de Luanda e não saber que o laboratório de Luanda tem equipamentos para poder diagnosticar as principais doenças que circulam hoje em Angola. E se Luanda não tiver, faz a recolha e envia para o AMB ou para outro laboratório que faça a análise de uma determinada doença, que esteja adstrita a um determinado laboratório, porque sabemos que há determinados equipamentos que é difícil nós distribuirmos por todos os laboratórios, mas há laboratórios em Angola que podem fazê-lo. Obrigado, Carlos. Eti Pedro levantou a mão, por favor, coloque a sua questão. Sim, boa noite, doutor Moura. Boa noite, meu colega. Doutor Moura, eu tenho uma questão relacionada à docência. À docência. Eu gostaria de saber, a minha questão é relacionada à área de saída da docência. Sim, eu gostaria de saber até que ponto o perfil ou o plano curricular do médico veterinário é conhecido por outras instituições do Sim. ensino superior. Por Até que exemplo, ponto? num caso, até que ponto o perfil ou plano curricular do médico veterinário ou do profissional formado em medicina veterinária é conhecido em outras instituições do ensino superior. Se vimos no caso específico do concurso do ensino superior, muitas candidaturas de médicos veterinários são rejeitadas em cursos ou disciplinas em que justificava a candidatura de um médico veterinário, porque o seu perfil ou o seu plano curricular cobria mais em relação a outros candidatos. Por exemplo, no caso do Namibe, havia uma vaga de assistente estagiário em que o perfil do candidato era produção animal, mas as pessoas que estavam a fazer a inscrição não sabiam definir quem era
o formado, o profissional formado em produção animal, nem que era um zootecnista, nem que era um médico veterinário. Daí a minha questão, se as outras instituições, a nível do ensino superior, têm esse conhecimento daquilo que é o perfil do médico veterinário ou plano curricular do médico veterinário no A docência. Ok, Ed. Em relação à tua questão, eu Não sei se creio o doutor que conseguiu eh, compreender a minha sim, pergunta. sim, consegui compreender. Eu devo dizer que, infelizmente, o próprio Ministério do Ensino Superior não sei se dá muito valor à Faculdade de Medicina Veterinária, porque a única instituição de ensino superior que não fez parte das curriculares nacionais em 2020 foi a Faculdade de Medicina Veterinária. Por isso, a única instituição do ensino superior que não fez parte das comissões curriculares nacionais foi a Faculdade de Medicina Veterinária. Se vocês lerem o despacho das comissões, o despacho presidencial das comissões curriculares nacionais, vão verificar que a Faculdade de Medicina Veterinária não está indicada para qualquer uma das comissões curriculares nacionais que estão descritas nesse decreto presidencial. E quando nós reclamamos, já era tarde, porque o Presidente Sua Excelência o Presidente já tinha assinado o decreto e não podia voltar atrás. Fomos depois adstritos à Comissão Curricular Nacional da Saúde para podermos intervir, mas não podíamos intervir diretamente, porque não fazíamos parte da Comissão. Foi só um acessório, nós mandamos para lá todas as nossas propostas e a Comissão Curricular, sem a nossa presença, aprovou ou não aprovou. Por isso, o próprio Ministério do Ensino Superior, eu disse isso na última visita da Sua Excelência, ex-ministra do Ensino Superior aqui no AMBO, eu disse que o ensino superior tinha se esquecido várias vezes da faculdade. A segunda vez foi quando atribuiu o Orçamento de Estado de 2010 a 2012, em Luanda, entre o Ministério do Ensino Superior e o Ministério das Finanças, chegaram à conclusão que Faculdade de Medicina e Faculdade de Medicina Veterinária deveriam ser a mesma coisa. Por isso, sendo a mesma coisa, só atribuíram o orçamento à Faculdade de Medicina. Nós, em 2010, 2011, 2012, não tivemos orçamento próprio. Isso mostra também que no Ministério do Ensino Superior, e eu digo isso com tristeza, muitas vezes se esqueceram da Faculdade de Medicina Veterinária. Queria ter respondido à tua questão. Kinsuku Lando Kama, por favor. Kinsuku, pode falar? Lando. Doutor Lando, tem que ligar o microfone. Tá? Ali no microfone está, ninguém consegue ouvir. Tem que ligar o microfone. Boa, já está. Ok. Não, estava num outro sítio, então não pude ouvir. É assim, boa noite, Moras. E boa noite a doutora Carla e a Ana Cristina. Espero que está tudo bem com vocês. Não sei se o Moras está a falar do buraco ou se está a falar de carro, porque há momentos que não conseguia te ouvir. Mas queria fazer algumas observações quanto ao IVE, naquilo que diz respeito primeiro à resposta às análises dos colegas que estão no campo e que poucas vezes mandam as amostras para o IVE. Da minha experiência, penso algo que observamos, muito poucas vezes os colegas levam as amostras para o laboratório. A orientação que existia e que penso deveria continuar a vigorar é a de que os colegas, quando vão ao campo, pelo menos os que atuam aqui na área norte, levam as amostras, independentemente de Luanda poder responder, o laboratório de Luanda poder responder ou não, levem-lhe as amostras e o laboratório saberá o que fazer das amostras. Portanto, eles têm contato, possibilidade de mandar ou para o AMBO, caso seja necessário mandar para o AMBO, ou diretamente para o Lubango, em função da disponibilidade, ou mesmo para o Akukungu. Portanto, há possibilidades de se poder responder, e não podendo responder, eles devem responder, informar o pedinte ou o solicitante que não há possibilidade de responder imediatamente. Mas as amostras devem sempre ser guardadas
eu encorajo os colegas que estão conosco aqui neste momento e transmitir também aos outros colegas que não estão a seguir aqui esse nosso encontro, que sempre que há preocupações, é sempre bom, é conveniente que mandem as amostras para o laboratório e que, mesmo que não haja capacidade de resposta naquele momento, que guardem as amostras, para que o laboratório possa guardar as amostras. Isso por quê? Porque nós podemos perder a oportunidade de diagnosticar as doenças hoje, mas no futuro saber que aquilo que nós não diagnosticamos, quando houver oportunidade de fazer o diagnóstico e saber de que doença se tratou naquela altura. Porque veja casos de doença que surgiram nos anos 1909 e que não foram, ou que foram diagnosticadas, ou então não havia meios naquela altura, que depois nos anos 60, 70 foram diagnosticadas e descobriu-se que o que estava a acontecer era isso ou aquilo. Quer dizer que o diagnóstico não deve ser só para obtermos a resposta naquele momento. Eu entendo que haja urgência, haja necessidade das pessoas saberem, mas mesmo não tendo capacidade de resposta, é sempre bom que nós próprios, os médicos veterinários, tenhamos consciência e da necessidade de sempre podermos conservar as amostras, para que a curto termo ou a longo termo se possa saber do que aconteceu no momento passado. Porque, vamos lá tomar um caso. A PPR, nunca tínhamos constatado, né? Em 2013, se não estou em erro, constatamos que havia problema de PPR aqui. Mas quem nos garante que antes não tínhamos PPR? Não podemos responder, porque nunca houve amostra guardada, embora também as condições de guerra não ajudaram muito, né? Nós perdemos a capacidade anterior que tínhamos. Hoje se repôs alguma capacidade no AMBO, digo mesmo alguma, porque há ainda muitas coisas que devem ser feitas, que não foram ainda feitas, e muitas vezes são coisas pequenas que impedem que o AMBO possa responder em pleno às necessidades dos clientes, né? Pacientes ou clientes, como queiram, portanto, ou dos colegas. Portanto, esta é um ponto. O outro ponto tem a ver com a questão que o Dr. Moura esteve a referir antes das saídas profissionais. Referia-se à questão dos parques e a questão o trabalho com o Ministério do Ambiente, se podemos dizer assim, que pode não ser necessariamente com o Ministério do Ambiente, porque os parques podem ser geridos por entidades privadas. Nesse momento, não sei qual é a realidade dos nossos parques. Portanto, essa é uma possibilidade. Podem ser pertença do Estado, mas podem não ser necessariamente gerida pelo Estado. Portanto, em certos países acontece isso. É propriedade do Estado, mas a gestão é privada. E o gestor tem a liberdade e a possibilidade de colocar lá o técnico que ele achar pertinente, engajar para trabalhar ao lado dele. Portanto, esse é algo que temos que ter em conta. E o facto de recorrer, por exemplo, à República Democrática do Congo para a situação que aconteceu em Cabinda, penso eu, não estou aqui nesse caso a defender ninguém, mas estou convencido que deve ter tido a ver com a falta de santuário. Nós não temos santuário nenhum montado até agora no país. Muitas ONGs que tentaram, falharam, e até o momento não tenho conhecimento que alguém tenha montado algum santuário. Portanto, por questões de financiamento, por questões de vontade, às vezes, de compreensão ou de sensibilidade política também. Então, este é um bloqueio. Eu suponho, não acabei por não acompanhar até o fim o problema de Cabinda, mas pode ter sido que o animal tenha sido levado para a RDC, porque eles lá creio que tem santuário no leste. Pelo menos na parte do leste devem ter santuário. Em Kinshasa também parece que existe algum santuário. Portanto, este é outro problema que se coloca. Portanto, nós podemos responder algumas necessidades, mas as condições de trabalho nem sempre são criadas.
Portanto, quando digo isso, também me refiro aqui agora, nesse momento, numa promessa que temos chamo de promessa, mas que futuramente, eventualmente, venha a funcionar, da estruturação política que se fez com o surgimento e ainda parece-me que ainda nem acabou de surgir, das cooperativas. Esse é um esforço, uma vontade do governo que surjam cooperativas. Mas se formos ver o funcionamento das tais cooperativas, até hoje, a única cooperativa que eu conheço que funciona tal como tal, e acho que o companheiro Moras não vai me desmentir, é a a cooperativa do pessoal do Sul, do gado do Sul. É a única cooperativa que foi criada pelos próprios criadores, sem incentivo político, e que continua ali a lutar até hoje. Que organiza uma feira que tem sido importante, penso eu, cada mês de agosto do ano, né? Se não estou em erro. Portanto, ter infraestruturas ou, digamos assim, estruturas organizacionais desse caráter nem sempre garante-nos sucesso. Portanto, estou com certa reserva da maneira como foi estruturado e se é que vai funcionar, porque quando esses estão a dizer, bom, através das cooperativas poderão ter facilmente financiamento, mas quando vão ter aos bancos, parece que a abertura não tem sido a que se promete. Portanto, esses são aspectos que às vezes deixam os profissionais da nossa área um bocadinho pendurados. Por isso, referi esses aspectos. A gente não se vai colocar em sítios onde depois não há atividade. E, inclusive, as tais instituições que se criam não têm sequer capacidade para funcionar. Então, também não terão condições para admitir quem quer que seja. Portanto, penso que é isso tudo que temos que ver. É algo que não tem nada a ver muito bem com as saídas, mas que influem com a nossa entrada em determinadas áreas. E, para finalizar, diria que a guerra também, o conflito militar, também prejudicou bastante a nossa profissão, porque em muita coisa nós ficamos atrás no tempo do conflito e não houve pressão nenhuma da nossa parte, ou pelo menos dos que estavam à frente naquela altura, não fizeram muita pressão para que a profissão tivesse um bocadinho de visibilidade. Agora, a partir de agora, ou há uns poucos anos atrás, para cá, começa a haver essa pressão da parte dos interessados. Então, tem que se continuar a fazer pressão para que aumente a sensibilidade, ou pelo menos ganhe sensibilidade para com os problemas ligados com a profissão. Portanto, certas questões têm a ver com interesses, né? Por exemplo, quem não reconhece que havia lá condições vamos lá, de poder ajudar o próprio governo em certas análises, sabia o que ele estava a fazer. Não foi casual. Portanto, penso que há coisas que nem adianta referir. Portanto, eram essas as chegas que eu queria fazer quanto a esse tema, a essa temática que se discutiu nesse fim da tarde. Estamos juntos. Não sei se o Dr. Moras quer dar mais alguma chega ou algum outro aspecto que possa complementar o que o Dr. Orlando disse. Consegue ouvir-me, doutor? O doutor tem que ligar o microfone, doutor. Ok, obrigado. Desculpem, eu estava a dizer que, para completar o que disse o Orlando, devo dizer que a cooperativa, não só a cooperativa do Sul de Angola neste momento está a funcionar, este ano a organização da Feira do Lubango já foi a FENACUPA que organizou, por isso a Federação Nacional das Cooperativas Pecuárias. Eu trabalho para a cooperativa do Bengo, estive há 15 dias no Bengo, desde junho do ano passado. A cooperativa
pecuária da Barra do Kwanza, de que o Carlos Paiva é presidente, também tem realizado atividades, já é segunda-feira que realizou este ano. Por isso, no próximo ano, a Cooperativa do Bengo vai realizar uma feira também na cidade de Cachito. Por isso, as cooperativas estão a funcionar. É verdade que algumas ainda não têm a força que devem ter ou que deveriam ter, mas a cooperativa, por exemplo, de Benguela já realizou 2 feiras o ano passado e este ano, e no próximo ano vai realizar a terceira. Por isso já começam a aparecer algumas cooperativas, para além da Cooperativa do Sul de Angola, que já começam a realizar as suas atividades. Por isso o médico veterinário pode, nestas cooperativas, contribuir, ou nestas uniões regionais, contribuir para o seu desenvolvimento. É só essa chega que eu queria dar ao Lando, ao colega Lando. Muito obrigado. Muito bem, doutora. Eu acho que. Doutor Lando, quer voltar a falar ainda? Tem a mão no ar? Não. Olha, doutora, eu acho que nós já estamos aqui numa hora e meia maravilhosa, maravilhosa. Eu não sei mesmo como agradecer. Eu só para, caso os colegas concordem, poderíamos deixar o doutor descansar e sim, vamos voltá-lo a contactar para estarmos nessa sentada, usando as redes sociais, visto que tem sido muito difícil estarmos muitas das vezes muito próximos. Deixa-me cá ver se alguém aqui quer falar. Muito bem. Só para terminar, estimado, de uma forma utópica, Cristina, não sei se me autorizas, queres dizer, pelo menos, como é que vê Claro. o futuro da medicina veterinária nos próximos 10 anos? Carla, não percebi a tua pergunta, a tua questão. Como é que vê o futuro da medicina veterinária em Angola nos próximos 10 anos? Porque tomar atenção, estimados, nós que eu nunca ouvi falar tanto da diversificação da economia, não é? Sermos da dependência do petróleo, logo estamos a falar do setor agropecuário, onde o recurso humano, que é o médico veterinário, na sua opinião, na sua visão, o que é que gostaria, o que é que espera que a gente esteja nos próximos 10 anos? Olha, em primeiro lugar, que os colegas, os médicos veterinários, na sua profissão, não cometam tantos erros quanto cometeram nos últimos anos os colegas em determinadas funções. Então, vai ser muito difícil levantarmos novamente a nossa imagem e credibilizarmos a nossa imagem. É necessário que cada um de nós, no seu posto, exerça a sua profissão com responsabilidade. Essa é uma questão. A segunda questão que gostaria de dizer, nos próximos 10 anos, eu fiz uma intervenção no ano passado, a quando da abertura do mestrado, do segundo mestrado de reprodução e sanidade animal da Faculdade de Medicina Veterinária, eu fiz uma intervenção que, se os colegas quiserem, podemos marcar um outro dia para podermos falar sobre isso, né? Que é a minha visão sobre o futuro da medicina veterinária. Mas eu creio que, em primeiro lugar, temos que resgatar o lugar do médico veterinário na sociedade. Qual é a importância do médico veterinário? Para isso, cada um de nós é chamado a cacarejar, utilizando o sinónimo da galinha, sobre a nossa profissão. Por isso, onde nós tivermos, sempre que tivermos a oportunidade de falar sobre a nossa profissão, podemos e deveremos fazê-lo. É verdade que tem havido alguns programas da televisão nos últimos tempos que não havia 3, 4, 5, 10 anos atrás. Já há alguns programas em que chamam médicos veterinários para poder falar de assuntos de pequenos animais, mas é necessário que cada um de nós exerça lobby no sentido de que a nossa profissão seja mais conhecida. Se exercer esse lobby, eu creio que a medicina veterinária nos próximos 10 anos, o que é que eu gostaria? Olha, eu gostaria que, ao lado do administrador municipal, o administrador municipal no município, o segundo homem no município, veterinário. Mas, infelizmente, o médico veterinário hoje é apresentado em 10º, 11º lugar, 12º lugar. Por isso, a seguir ao médico veterinário, deveria ser, a seguir ao administrador, deveria ser o médico veterinário a ser apresentado.
Porquê? Porque o médico veterinário tem muito mais responsabilidade na questão da saúde pública do que propriamente o médico humano. Mas isso é uma discussão que poderia levar mais algumas horas. Obrigado. Cristina, estimada, convido-te a fechar o nosso encontro, agradecer mais uma vez a Ok. disponibilidade de todos e, por favor, Cristina, Vou fechar? por favor. Bem, isto dava pano para mangas, a gente podia continuar a falar mais, mas pronto, realmente já é muito tarde. E está aqui alguém que diz que devíamos fazer encontros presenciais, eu acho que sim. E isso era muito importante, só é complicado é porque pessoas que vivem nas províncias e chegar até aqui às vezes é complicado, mas realmente acho que vamos poder Ou que venha o retomar. pessoal de Luanda até as províncias, não é? Ou que venha o pessoal de Ou Luanda isso. até as províncias. Pois, normalmente é os de Luanda que vão para as províncias, atenção, não é ao contrário, é de Luanda Olha, para as províncias. amanhã aqui no AMBO nós vamos fazer o café da tarde com médicos veterinários. Estão inscritos 30 e Que tal médicos giro. veterinários. Vamos fazer um lanche aqui para nos conhecermos mais, para falarmos um pouco também da medicina veterinária. Creio que cada um dos Bela conselhos regionais ideia, poderá organizar essa atividade. que Por bela isso, nós ideia, amanhã que bela teremos aqui ideia. a organização. Vamos ter o café da tarde, é a segunda vez que temos, e depois neste segundo café, vamos programar outros cafés no futuro. Pretendemos em cada mês fazer um café. Vamos ver se nos aproximamos mais, se discutimos um pouco mais sobre a medicina veterinária. Excelente ideia. Obrigado. Ok, então, sendo assim, vou dar como terminada a sessão. Obrigada a todos, não é, Carla? Obrigada a Exatamente, todos, estimada. obrigado, Dr. Obrigada a Moras. todos, a todos. Opa, estou a ver aqui tanta gente bonita, Cristina, o Cangovi, meu Deus, o Valdemar. Epá, é muito bom, é muito bom mesmo. E isto deve-se. Chegava- Ed, olha o Ed, está ali, está tão giro. É de dar um tchau, tá bem? Olha, mesmo agradecer, porque só mesmo um soba, bem a moda africana, como o Dr. Moras, para chamar os seus discípulos. E cá estamos nós, digamos, a dizer-lhe muito Muito obrigada, obrigado. tá? Estimados, uma boa noite Estamos e nós disponíveis para outras até intervenções, breve. se vocês o quiserem. Tá bom. E bom Estamos chá, juntos. bom café amanhã. Vamos juntos. Até Bom já. café. Ok? Valeu. Boa tarde, até amanhã. Boa Adeus noite. a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Adeus.